Não te cases. É uma armadilha. O quê? O sol de outubro ardia forte sobre a Igreja da Sé, no centro de Lisboa, quando João Duarte ajustou pela 10ª vez a gravata de seda italiana. As suas mãos tremiam, não de nervosismo pelo casamento, mas por uma sensação estranha que não conseguia explicar. Algo não estava certo. Do lado de fora da igreja, escondida atrás de uma das colunas de pedra, uma rapariga de 12 anos observava o movimento. Tinha o cabelo encaracolado, amarrado com um elástico velho, a roupa suja de 3 dias na rua e os olhos mais espertos que qualquer criança deveria ter. Ela conhecia cada canto daquela igreja. Era ali que dormia, quando as noites arrefeciam demais. Ali que às vezes conseguia um prato de comida da pastoral. João olhou no espelho do pequeno quarto onde se arranjava. 42 anos, herdeiro do maior grupo de agronegócios de Portugal, prestes a casar-se com Sofia Aguiar, filha de uma família tradicional de Cascais. O casamento perfeito, segundo todos, à sua volta. Mas Lara sabia de algo que João não sabia: o segredo na sacristia. 3 semanas antes do casamento, Lara começara a notar um movimento estranho na igreja. Durante o dia, era o lugar pacato de sempre, com as missas rotineiras e as atividades pastorais. Mas à noite, depois de o padre se recolher, havia reuniões secretas. A primeira vez que percebeu foi numa quinta-feira chuvosa. Estava-o a dormir atrás do altar quando ouviu vozes vindas da sacristia. Normalmente, quando ouvia pessoas, escondia-se melhor ou fugia, mas algo naquelas vozes fê-la ficar e escutar. O casamento tem que acontecer antes do final do ano fiscal, dizia uma voz masculina que ela não reconheceu. Depois disso, com as mudanças na legislação, será mais difícil implementar a cláusula. O meu filho é muito confiante, respondeu uma voz mais velha. Ele assina qualquer coisa que eu coloque à frente dele, desde que venha com uma explicação razoável. Foi ali que Lara ouviu pela primeira vez o nome Arthur, pronunciado com familiaridade por quem falava. Na semana seguinte, voltou a escutar conversas, sempre os mesmos 3, um homem mais velho, uma mulher jovem e outro homem que parecia ser advogado pela forma técnica como falava. A procuração que ele assinou no ano passado cobre todos os aspectos necessários, explicava o advogado. Assim que a certidão de casamento for registrada, temos acesso irrestrito às contas empresariais. E se ele questionar alguma coisa depois? Perguntou a voz feminina. É aí que entra a fundação, respondeu o homem mais velho. O João valoriza mais aqueles projetos sociais do que o próprio dinheiro. Se ameaçarmos fechar tudo, ele aceita qualquer coisa. Lara não entendia todos os termos, mas compreendia perfeitamente o que estava a acontecer. Alguém ia ser roubado. Na terceira vez que ouviu as conversas, descobriu de quem se tratava. O João nunca desconfiou de nada? Perguntou a mulher. O meu filho sempre foi ingênuo demais, respondeu o homem mais velho com desdém. Acha que toda a gente é honesta como ele. Depois de 42 anos, ainda acredita que o mundo é justo. João? O nome ecoou na mente de Lara. Ela conhecia esse nome. Era o homem dos fatos caros que às vezes parava o carro importado em frente à igreja para fazer doações. Sempre simpático com as crianças da rua, sempre respeitoso com o padre. O cronograma está mantido? Perguntou o advogado. Casamento no sábado, lua de mel de uma semana no estrangeiro e, quando voltarem, a reunião extraordinária da direção para ajustar alguns procedimentos administrativos, respondeu Arthur. Nessa reunião, o João assinará os documentos finais sem nem imaginar que está onde está a transferir o controle de tudo. E quanto à fundação? 230 mil crianças atendidas por ano, disse Sofia pela primeira vez com um tom frio que contrastava com a sua voz doce. Se ele resistir a qualquer coisa, lembramos que todas essas crianças dependem da nossa boa vontade. Lara sentiu um arrepio. Ela própria tinha sido uma dessas crianças. A decisão de uma rapariga corajosa. Lara passou as 2 semanas seguintes a observar João quando ele visitava a igreja. Estudava os seus gestos, a sua forma de falar com as pessoas, como tratava os funcionários.
Queria ter a certeza de que valia a pena arriscar-se para o salvar. O que ela viu convenceu-a. João não era como os outros ricos que conhecia. Não falava alto para impressionar. Não tratava mal as pessoas simples. Não demonstrava impaciência quando as crianças o abordavam. Havia algo genuíno nele que a fazia lembrar dos poucos adultos bons que tinha conhecido na vida. Além disso, a fundação dele realmente tinha feito a diferença na sua vida. 2 anos antes, quando ainda tinha uma casa e uma mãe, participava nos programas de alimentação e educação. Foram os melhores meses após a morte da sua mãe, antes de tudo desmoronar. Na véspera do casamento, Lara tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Ia avisar João sobre a traição. Mas como fazer isso? Era apenas uma rapariga de rua de 12 anos. Quem acreditaria nela contra a palavra da própria família dele? Foi então que se lembrou do telemóvel. A dona Conceição, uma senhora que frequentava a igreja diariamente, às vezes deixava usar o seu telemóvel para brincar com os joguinhos. Na verdade, Lara tinha aprendido sozinha a mexer no aparelho e descoberto como gravar conversas. Na última reunião dos conspiradores, conseguiu gravar 40 minutos de conversa detalhada. Não entendia tudo, mas sabia que era evidência suficiente. O dia do casamento. Na manhã do casamento, enquanto os convidados chegavam nos seus carros de luxo, Lara ficou a observar da rua. Reconheceu o advogado a entrar na igreja. Doutor. Olavo, sempre de fato preto. Depois, a noiva toda de branco. E por último, o homem que ela queria avisar. João desceu do carro com a expressão de quem carregava um peso invisível. Lara notou que ele olhava ao redor, como se procurasse algo ou alguém. Era como se o seu instinto estivesse a tentar alertá-lo sobre o perigo. Quando viu os seguranças posicionados estrategicamente ao redor da igreja, Lara percebeu que não seria fácil aproximar-se. Esperou o momento certo, quando João estava a ajustar o fato perto da entrada. Foi então que tomou coragem e atravessou a rua a correr. Ei, miúda, sai daqui! Isto não é lugar para pedintes! Gritou o segurança, agarrando-a pelo braço. Preciso de falar com ele! Gritou Lara, apontando para João. É importante, é sobre uma trapaça. João ouviu a palavra trapaça e virou-se imediatamente. Viu uma rapariga magricela a ser segurada pelo segurança e algo nos seus olhos chamou-lhe a atenção. Não era malícia ou oportunismo, era desespero genuíno. Deixa falar, disse ele aproximando-se. Senhor, Lara falou rápido, sabendo que tinha pouco tempo. O senhor não pode casar-se, é uma armadilha, eles vão roubar o seu dinheiro. João quase riu, mas algo na seriedade da rapariga fê-lo hesitar. Que armadilha, criança? Ontem à noite, eu ouvi-os a falar na igreja sobre uma cláusula espelho, sobre pegar no seu dinheiro depois do casamento, sobre usar a sua fundação para o forçar a assinar papéis. O mundo de João parou. Cláusula espelho era um termo jurídico específico demais para uma rapariga de rua conhecer. E a sua fundação, como ela sabia sobre isso? Quem estava a falar? O seu advogado? O do fato preto, que acabou de entrar na igreja. A moça que vai casar com o senhor. E um homem mais velho, a quem eles chamaram de Arthur. Eles disseram que o senhor era ingênuo demais e que depois de 42 anos ainda acreditava que o mundo era justo. As palavras exatas que o seu pai lhe dissera na semana anterior numa conversa privada que mais ninguém deveria ter ouvido. Como sabes essas coisas? Eu sei escutar, respondeu Lara. E tenho isto aqui. Mostrou-que um telemóvel antigo. Gravei tudo. A decisão crucial. Naquele momento, o padre apareceu à porta da igreja. João, já está na hora. Os convidados estão à espera. A sua noiva está radiante. João olhou para Lara, depois para a igreja lotada com 300 convidados, depois para o padre. A sua mente trabalhava rapidamente. Se a rapariga estivesse certa, a sua assinatura na certidão de casamento seria o primeiro passo para perder tudo o que tinha construído. Padre, preciso de 10 minutos, disse João. Filho, a sua noiva já está no altar há 15 minutos. 10 minutos, repetiu ele com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo.
João puxou do seu telemóvel e ligou para um número que não discava há anos. Laura Ferreira, uma advogada criminalista que conhecera na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 20 anos antes. Laura, é o João Duarte. Preciso de ti agora, no centro de Lisboa. É uma emergência. João, não te casas hoje? Vi nas redes sociais. É exatamente sobre isso. Podes vir à Igreja da Sé? É uma questão de vida ou morte financeira. Chego em 15 minutos. Não assines nada até eu chegar. João olhou para Lara, que estava a ser observada com desconfiança crescente pelos seguranças, convidados que chegavam e até mesmo pelo padre. Como te chamas? Lara. Lara, preciso que me contes tudo o que ouviste, palavra por palavra, e preciso de ouvir essa gravação. Durante os 15 minutos seguintes, sentados num banco na lateral da igreja, Lara relatou com detalhes impressionantes toda a conspiração que tinha descoberto. Falou sobre cronogramas, sobre documentos específicos, sobre ameaças à fundação, sobre o plano pós-lua de mel. Quando chegou à parte sobre usarem as 230 mil crianças atendidas pela fundação como chantagem, João sentiu náuseas. Aquele número exato não estava em nenhum documento público. Era informação interna que só a direção conhecia. Deixa-me ouvir a gravação, pediu ele. O que ouviu nos 5 minutos seguintes mudou a sua vida para sempre. A voz do seu pai a planear a sua ruína financeira com a frieza de quem discute o tempo. A voz da sua noiva a tratar a sua fundação como ferramenta de manipulação. A voz do seu advogado de confiança a elaborar cada detalhe legal da traição. Quando Laura chegou, encontrou João a conversar intensamente com uma rapariga de rua do lado de fora da igreja, onde deveria estar a casar-se em 15 minutos. Explica rápido, disse Laura, descendo do carro. João contou tudo em 5 minutos. Laura ouviu Lara repetir a sua versão e fez perguntas técnicas específicas. Para seu espanto, a rapariga respondia a todas com precisão. João, disse Laura depois de escutar 2 minutos da gravação. Se isto for verdade, estás a 15 minutos de perder um patrimônio de 50 milhões de euros. O que eu faço? Entras nessa igreja, mas não assinas nada. E eu chamo a polícia judiciária agora mesmo. O confronto na igreja. Dentro da igreja, 400 convidados esperavam. Sofia estava radiante no altar, vestida com um modelo exclusivo que custara 20 mil euros e fora importado especialmente de França. Arthur Duarte, pai de João, estava na primeira fila com um sorriso satisfeito de quem viu seus planos a concretizarem-se. O Dr. Olavo segurava uma pasta de couro com documentos já preparados para a assinatura. O clima estava tenso. 15 minutos de atraso num casamento daquele porte era praticamente um escândalo social. Os convidados cochichavam. A noiva tentava manter a compostura e os pais dela sussurravam preocupações sobre problemas de última hora. Quando João finalmente entrou, todos se levantaram em alívio. Ele caminhou devagar pelo corredor central, observando cada rosto conhecido. Empresários que faziam negócios com ele há anos, políticos que considerava amigos, famílias tradicionais de Lisboa e Cascais que frequentavam os mesmos clubes. Pessoas que conhecia há décadas, que considerava família alargada, que agora sabia que estavam ali para testemunhar inconscientemente a sua destruição financeira. Chegou ao altar e ficou de frente para Sofia. Ela estava verdadeiramente linda, mas quando ele olhou nos seus olhos, viu algo que nunca tinha notado antes. Não era amor ou nervosismo, era expectativa calculista. Onde estiveste? Sussurrou ela com um sorriso forçado. Estou aqui há 20 minutos. Toda a gente está a comentar. A conversar com uma criança muito esperta, respondeu ele, observando a sua reação. Sofia franziu o sobrolho quase imperceptivelmente. Criança? Que criança? Uma que sabe mais sobre a minha vida do que eu imaginava. O padre iniciou a cerimônia com atraso e certa pressa, tentando recuperar o cronograma. João participou mecanicamente às suas respostas automáticas, enquanto a sua mente elaborava um plano. Observava discretamente o seu pai na primeira fila, o Dr. Olavo na segunda,
os rostos expectantes dos convidados. Quando chegaram ao momento dos votos pessoais, uma tradição que Sofia insistira em incluir, João pediu para falar primeiro. Gostaria de dizer algumas palavras antes de continuarmos. O padre assentiu, aliviado por ver que o noivo parecia ter se acalmado. João virou-se para os convidados, respirou fundo e começou. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente as pessoas mais importantes da minha vida. Fez uma pausa e olhou diretamente para o seu pai. Pessoas em quem sempre confiei, que sempre estiveram ao meu lado, que jamais me trairiam. Arthur sorriu orgulhoso, ajeitando o panó da gravata. Pessoas que me amam tanto, continuou João lentamente, que seriam capazes de qualquer coisa para me proteger, até mesmo de mim mesmo. Sofia começou a franzir o sobrolho. Algo no tom de João não estava a seguir o roteiro que tinham ensaiado. É por isso que fico tão emocionado, prosseguiu ele, elevando ligeiramente a voz, ao saber que mesmo hoje, no dia do meu casamento, existem pessoas a planear o meu futuro com tanto carinho. O desconforto começou a espalhar-se entre alguns convidados mais atentos. Pessoas que elaboraram planos tão detalhados sobre o que fazer com o meu patrimônio após esta cerimônia. O Dr. Olavo ficou visivelmente pálido e fechou instintivamente a pasta que segurava. Pessoas que até mesmo pensaram em usar a minha fundação, que atende 230 mil crianças por ano, como ferramenta de persuasão, caso eu não concordasse com os seus planos tão generosos. Agora o mal-estar era generalizado. Arthur levantou-se ligeiramente da cadeira com uma expressão confusa. Filho, o que estás a dizer? Estou a dizer, pai. João elevou a voz para que todos ouvissem claramente que descobri sobre a cláusula espelho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 400 convidados prenderam a respiração simultaneamente. Sofia tentou manter a compostura, mas a sua voz tremeu ligeiramente. João, acho que estás confuso. Cláusula espelho, repetiu ele claramente. É um mecanismo legal que seria ativado com a minha assinatura na certidão de casamento, transferindo automaticamente o controle acionista das minhas empresas para um consórcio previamente formado pelo meu pai, pela minha noiva e pelo meu advogado de confiança. Os murmúrios começaram a espalhar-se pela igreja como ondas. Informação que devo a uma rapariga de 12 anos que vive na rua, continuou João, olhando para a porta da igreja, onde Lara esperava com Laura. Uma rapariga corajosa o suficiente para gravar 40 minutos de conversas na sacristia desta igreja, onde vocês planearam a minha destruição financeira. A revelação completa. Arthur tentou aproximar-se do altar, mas a sua voz saiu estrangulada. João, para com isso imediatamente. Estás a fazer figura de ridículo em frente a toda Lisboa. O ridículo, disse uma voz feminina com autoridade da porta da igreja, seria se ele tivesse assinado os documentos. Todos se viraram. Laura Ferreira entrava na igreja acompanhada de 4 inspetores da Polícia Judiciária e 2 oficiais de justiça. Sou a doutora Laura Ferreira, criminalista. Estou a representar João Duarte numa investigação de fraude qualificada, apropriação indevida, associação criminosa e tentativa de burla qualificada. O pânico tomou conta da igreja. Alguns convidados levantaram-se assustados. Outros começaram a sussurrar nervosamente. Muitos tentaram discretamente filmar a cena com os telemóveis. Doutor Olavo Miranda, disse o inspetor principal. O senhor está detido por elaboração de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de burla qualificada. Olavo tentou fugir pelos fundos da igreja, mas foi interceptado por 2 polícias que já estavam posicionados. Sofia Aguiar, continuou o inspetor, está detida por participação em organização criminosa e tentativa de burla. Sofia tirou o véu e atirou-o ao chão com força. Isto é um equívoco absurdo. Eu não fiz nada. Isto é perseguição. Senhora, disse Laura, mostrando um papel oficial,
Temos aqui a gravação completa de 3 reuniões realizadas na sacristia desta igreja, onde a senhora discutiu em detalhes o plano para defraudar o senhor João Duarte. Gravação? Que gravação? Perguntou João, genuinamente surpreendido. A Lara é mais esperta do que imaginávamos, sorriu Laura. Ela não apenas escutou as conversas, gravou 47 minutos de evidência em alta qualidade. Arthur Duarte, disse o segundo inspetor, aproximando-se lentamente do pai de João. O senhor também está detido pelos mesmos crimes, com o agravante de ter violado a relação de confiança familiar. Arthur olhou para o filho com uma mistura de raiva, desespero e algo que poderia ter sido remorso. Tu não entendes, João. És muito ingênuo para administrar tanto dinheiro. Ias perder tudo para ONGs e projetos sociais inúteis. Pai, disse João com a voz embargada. Eu já perdi tudo. Perdi a minha confiança em ti, a minha fé na família, a minha capacidade de acreditar nas pessoas que mais amo. És um idiota sentimental, gritou Arthur enquanto era algemado. Podias ter sido o homem mais rico de Portugal, mas preferes bancar o salvador da pátria. Enquanto os detidos eram retirados da igreja sob os flashes dos telemóveis e olhares chocados dos convidados, muitos dos presentes começaram a sair em silêncio. Alguns envergonhados por terem sido testemunhas involuntárias, outros indignados por terem sido enganados, a maioria simplesmente confusa demais para processar o que tinha acabado de presenciar. As consequências imediatas. Laura aproximou-se de João, que estava sentado no primeiro banco da igreja, visivelmente abalado. Tiveste sorte, disse ela. Em mais meia hora serias dono de uma certidão de casamento e de uma montanha de dívidas que nem imaginavas. Como eles iam fazer isso tão rapidamente? O plano era mais sofisticado do que imaginávamos, explicou Laura, consultando os seus papéis. A certidão de casamento ativaria automaticamente procurações que assinaste há 2 anos, quando reestruturaste a empresa. O teu pai e o Olavo convenceram-te de que eram documentos de rotina para otimização fiscal. Lembro-me dessas assinaturas, murmurou João. Confiei completamente neles. Essas procurações dariam a eles poder total sobre as tuas empresas por 90 dias, tempo suficiente para transferir ativos, contrair empréstimos em teu nome e criar dívidas insolvíveis. Depois, usariam a ameaça de encerramento da fundação para te forçar a aceitar qualquer acordo que oferecessem. João levantou-se lentamente e caminhou até onde Lara estava à espera com um dos oficiais de justiça. Salvaste-me de algo que eu nem conseguia imaginar, disse ele, ajoelhando-se à altura da rapariga. Não precisa de me agradecer, só não deixe que eles fechem a sua fundação por causa disto. Por que te importas tanto com a fundação? Lara hesitou, olhou para o chão, depois de volta para ele. Porque eu já fui uma das crianças que ela ajuda, há 3 anos, quando eu ainda tinha família. João sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. O que aconteceu com a tua família? A minha mãe morreu de cancro. O SNS tentou tratar, mas descobriram muito tarde. O meu pai, ele não aguentou. Começou a beber. Perdeu o emprego. Desapareceu uma noite e nunca mais voltou. E ficaste sozinha. Fiquei na rua, mas por 8 meses antes de tudo isso acontecer, a sua fundação dava-me 3 refeições por dia, uniforme para a escola, material escolar e até dentista. Foi o melhor período da minha vida depois que a minha mãe ficou doente. Por que saíste da fundação? Porque quando a minha mãe morreu e o meu pai desapareceu, os assistentes sociais queriam colocar-me numa família de acolhimento ou num abrigo. Eu tinha medo. Preferi fugir e viver na rua. João olhou-a longamente. Lara, não só salvaste 230 mil crianças hoje, salvaste-me a mim também. Como assim? Porque a partir de hoje não voltas para a rua. Se quiseres, vais ter uma família de verdade. O novo começo. Naquela tarde, depois de horas na esquadra a prestar depoimentos e a formalizar as denúncias,
João levou Lara ao apartamento que mantinha no bairro de Alvalade. Era um lugar grande demais para uma pessoa só, mas perfeito para recomeçar uma vida. O apartamento ocupava todo o andar de um prédio moderno com vista para o Parque Eduardo VII. 500 metros quadrados de chão de mármore, móveis de design italiano, obras de arte nas paredes e uma cozinha que parecia ter saído de uma revista de decoração. "Você vai morar aqui?" perguntou Lara, olhando ao redor com os olhos arregalados. "Nós vamos morar aqui", corrigiu João. "Se tu quiseres, claro. Mas você nem me conhece direito." "Lara, num dia demonstraste mais caráter, coragem e lealdade do que pessoas que eu conhecia a vida inteira. Arriscaste a tua segurança para salvar um estranho de uma traição. Acho que te conheço melhor do que conhecia a minha própria família." Lara caminhou devagar pela sala, tocando cuidadosamente nos móveis como se fossem objetos de museu. "Tem a certeza de que não se vai arrepender depois?" "Lara!" e disse João, sentando-se no sofá de couro e fazendo sinal para ela se sentar também. "Hoje deste-me a maior lição da minha vida. Ensinaste-me que família não é quem nasce contigo, é quem se importa contigo de verdade." "E se eu não souber como viver numa casa assim?" "Aprendemos juntos. Tu ensinas-me a ser uma família de verdade e eu ensino-te tudo o que quiseres aprender sobre o mundo." Eles pediram pizza naquela noite. Lara nunca tinha comido pizza entregue em casa, só pedaços encontrados no lixo ou doados por pessoas na rua. Viram televisão num ecrã de 75 polegadas, algo que ela só tinha visto em lojas. João mostrou-lhe que ela teria o seu próprio quarto, com casa de banho privativa, cama king size, um roupeiro walk-in e uma secretária equipada com computador. "Vou voltar para te ir à escola?" perguntou ela. "Não só para tirar a escola, vais estudar no melhor colégio de Lisboa. Vais ter aulas de inglês, informática, música, tudo o que quiseres. Vais viajar pelo mundo, conhecer outros países, ter todas as oportunidades que uma rapariga inteligente como tu merece. E a fundação, depois de hoje, a fundação vai continuar, na verdade, vai crescer. Hoje eu percebi que existem muitas crianças como tu, que precisam de ajuda, e muitos adultos maus que se aproveitam da vulnerabilidade delas." Naquela noite, Lara tomou o primeiro banho de imersão da vida. A água quente, os sais de banho, as toalhas macias, tudo era como um sonho. Quando saiu da casa de banho de roupão, encontrou João na sala a trabalhar no portátil. "O que está a fazer?" "A alterar o meu testamento e a criar um fundo fiduciário." "O que é isso?" "É uma forma legal de garantir que, se algo me acontecer, terás sempre dinheiro para viver bem pelo resto da vida e também para garantir que a fundação nunca possa ser fechada ou usada por pessoas mal intencionadas." Lara sentou-se ao lado dele no sofá. "Faria isso por mim?" "Lara, fizeste algo por mim que nem a minha própria família fez. Protegeste-me quando eu mais precisava, mesmo sendo uma estranha." "Não era estranha", disse ela baixinho. "A sua fundação ajudou-me quando eu mais precisei. De certa forma, eu já o conhecia." Os primeiros meses. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa de adaptações para ambos. João aprendeu que cuidar de uma pré-adolescente traumatizada era muito diferente de administrar empresas. Lara aprendeu que viver numa casa requeria regras, rotinas e responsabilidades completamente diferentes da rua. As manhãs eram as mais difíceis. Lara acordava antes do sol, um hábito da rua onde era preciso mover-se cedo para encontrar lugares seguros. João, acostumado a acordar às 7 horas para verificar e-mails internacionais, agora precisava de acordar às 5h30 para preparar um pequeno almoço nutritivo e conversar com ela até que a ansiedade matinal passasse. A primeira ida ao centro comercial para comprar roupas foi um desastre. Lara teve uma crise de pânico no meio da loja, sobrecarregada pela quantidade de opções, pelos preços nas etiquetas e pela atenção dos vendedores. João levou-a para casa sem comprar nada e no dia seguinte chamou uma personal shopper para trazer opções ao apartamento. A escola foi outro desafio. Lara era extremamente inteligente, mas tinha lacunas educacionais enormes dos 2 anos que passou na rua.
Sabia ler e escrever bem, mas nunca tinha estudado inglês formal. Tinha dificuldades em matemática e sentia-se intimidada pelos colegas de classe média alta. João contratou 3 professores particulares para a ajudar a recuperar o tempo perdido, mas o mais importante foi a psicóloga, doutora Marisa Santos, especialista em traumas infantis, que visitava Lara 2 vezes por semana no apartamento. Ela tem síndrome de estresse pós-traumático, explicou a psicóloga a João após 1 mês de sessões. 2 anos na rua, a perder a família, a viver em constante alerta. Vai levar tempo para ela se sentir verdadeiramente segura. O que posso fazer para ajudar? Seja consistente. Rotinas previsíveis, regras claras, muito afeto e paciência infinita. E, principalmente, nunca prometa algo que não pode cumprir. A confiança dela foi quebrada muitas vezes. Durante esses meses, João também estava a lidar com as consequências legais e financeiras da traição familiar. O escândalo tornara-se nacional. Herdeiro do agronegócio salvo por rapariga de rua. Era manchete em todos os jornais do país. As empresas de João passaram por uma auditoria completa para identificar outros possíveis esquemas fraudulentos. Descobriram que Arthur e Olavo andavam a desviar recursos há mais de 3 anos, usando uma rede complexa de empresas fantasma e contratos sobrefaturados. O patrimônio que eles tentaram roubar era ainda maior do que João imaginava. 50 milhões de euros em ativos empresariais, mais a fundação, que valia outros 10 milhões em projetos e infraestrutura. Se não tivesses descoberto antes do casamento, explicou Laura numa das reuniões semanais, eles teriam conseguido transferir pelo menos 30 milhões antes que percebesses o que estava a acontecer. E quanto tempo levarão as investigações? O Ministério Público está hoje a tratar como prioridade. Temos evidências suficientes para pelo menos 10 anos de prisão para cada um dos envolvidos. O crescimento de uma família. Depois de 6 meses a morar juntos, João e Lara tinham desenvolvido uma rotina que funcionava para ambos. Ela acordava às 6 horas, ele às 6h15. Tomavam um pequeno almoço juntos enquanto conversavam sobre os planos do dia. Lara ia para a escola particular, onde estava rapidamente a destacar-se, e João trabalhava meio período, dedicando as tardes a acompanhar os estudos dela. Faça uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra coragem na secção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. As noites eram reservadas para atividades juntos, trabalhos de casa, filmes, jogos de tabuleiro ou conversas no terraço do apartamento. Lara adorava essas conversas, onde João contava histórias do mundo dos negócios e ela falava sobre os seus sonhos e medos. Sentes falta da tua família de antes? Perguntou Lara numa dessas conversas. Sinto falta da família que eu pensava que tinha, respondeu João honestamente. Mas não sinto falta da família que realmente era. E tu, sentes falta da rua? Da rua não, disse ela, pensativa. Mas às vezes sinto falta da liberdade de não ter que dar satisfações a ninguém, de poder ir onde quisesse. E se eu te disser que podes continuar a ter essa liberdade aqui, que esta é a tua casa, não uma prisão? Lara sorriu. É diferente. Esta é uma liberdade boa. A da rua era uma liberdade má, de quem não tem escolha. O relacionamento entre eles aprofundou-se quando Lara teve a sua primeira crise real. Aconteceu numa quinta-feira à noite, quando ela viu uma reportagem na televisão sobre uma operação policial que tinha removido crianças de uma ocupação urbana em Lisboa. Sem aviso, Lara começou a chorar compulsivamente, depois a hiperventilar. João não sabia o que fazer e ligou desesperadamente para a psicóloga. É um gatilho, explicou a doutora Marisa pelo telefone. Algo na reportagem ativou uma memória traumática. Precisas de a ajudar a sentir-se segura agora. João passou 2 horas a segurar Lara no sofá, deixando-a chorar e falando suavemente sobre como ela estava segura, como ele não ia deixar nada de mal acontecer-lhe, como ela nunca mais precisaria de viver na rua. Quando a crise passou, Lara olhou para ele com olhos vermelhos, mas gratos. Não vais desistir de mim por causa disto,
pois não? Lara, disse João com convicção. Família de verdade não desiste nunca. Foi nessa noite que ela o chamou de pai pela primeira vez. A justiça e a vingança. 1 ano após o casamento que não aconteceu, os 3 conspiradores foram julgados no Tribunal de Justiça de Lisboa. O caso tornara-se emblemático, amplamente coberto pela comunicação social como símbolo da corrupção familiar e da ganância desenfreada. João e Lara estavam presentes no tribunal quando a sentença foi lida. Arthur Duarte foi condenado a 12 anos de prisão por associação criminosa, bula qualificada e apropriação indevida. Perdeu todos os direitos sobre o patrimônio familiar e foi obrigado a ressarcir 1 milhão de euros em danos. Sofia Aguiar recebeu 8 anos por participação em organização criminosa e tentativa de burla. O seu pai, que tinha conhecimento do esquema, mas não participou diretamente, foi condenado a 2 anos em regime semiaberto. Olavo Miranda, como mentor intelectual do plano, recebeu a maior pena, 15 anos de prisão e cassação definitiva da carteira da Ordem dos Advogados. Justiça, murmurou João quando ouviu as sentenças. Justiça para quem? Perguntou Lara. Para todas as crianças que poderiam ter ficado sem ajuda, se eles tivessem conseguido fechar a fundação. E para ti, que tiveste a coragem de fazer a coisa certa. Após o julgamento, Sofia tentou falar com João nos corredores do fórum. Ela estava visivelmente abatida, os cabelos sem o brilho de antes, o rosto marcado pelo estresse. João, por favor, dá-me 5 minutos, implorou ela. Ele olhou para Lara, que fez que sim com a cabeça. Conversaram numa sala reservada. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. No início, eu realmente gostava de ti. O plano era só garantir que o dinheiro fosse bem administrado. Sofia, disse João calmamente, aceitaste casar comigo para me roubar. Isso não é amor, é crime. Perdoas-me? João pensou um momento. Eu perdoo-te, Sofia, mas perdoar não significa confiar de novo. Fizeste as tuas escolhas. Quando saiu da sala, Lara perguntou, perdoaste-a mesmo? Sim. Perdoei para me libertar do rancor, não para libertar das consequências. Quando ficaste tão sábio? Desde que uma rapariga de 12 anos me ensinou que fazer a coisa certa às vezes é mais importante do que ser esperto. A nova fundação. 2 anos após a descoberta da conspiração, João reestruturou completamente a sua fundação. O que antes atendia 230 mil crianças, agora atingia mais de 500 mil em todo o país. Lara, agora com 15 anos e a destacar-se como uma das melhores alunas de Lisboa, participava ativamente no planeamento dos programas sociais. Queremos criar um programa específico para crianças em situação de rua, propôs ela numa reunião da direção. Não apenas assistência, mas um protocolo completo de reinserção social. Em que estás a pensar? Perguntou João. Primeiro, ganhamos a confiança da criança. Nada de forçar a saída da rua ou ameaçar com abrigos. Oferecemos comida, banho, roupa limpa, sem contrapartida. Os outros diretores, agora todos auditados e confiáveis, escutavam com atenção. Segundo, oferecemos educação flexível, aulas em horários alternativos, conteúdo adaptado, professores treinados para lidar com traumas. Terceiro, apoio psicológico intensivo. Toda criança de rua tem trauma. Precisamos de cuidar da mente antes de cuidar do futuro. E quarto, Lara concluiu, programa de apadrinhamento por famílias voluntárias. Não adoção forçada, mas adultos dispostos a ser referência afetiva. João sorriu orgulhoso. E onde aprendeste tanto sobre gestão social? A viver na rua e a ser salva por ti. As 2 experiências ensinaram-me muito. O programa foi implementado 6 meses depois e tornou-se modelo para outras cidades portuguesas. Lara insistiu que se chamasse Projeto Esperança Real. Esperança porque toda a gente merecia uma segunda oportunidade. Real porque não prometiam falsas soluções mágicas. O primeiro namoro e os medos. Quando Lara completou 16 anos, João enfrentou um desafio que não tinha previsto. Ela apaixonou-se. Gabriel
Era filho de um empresário conhecido, colega de turma dela no colégio particular, inteligente, educado, de boa família, exatamente o tipo de rapaz que qualquer pai aprovaria. Mas João descobriu que ser pai adotivo de uma adolescente era muito mais complicado do que administrar empresas. Pai, disse Lara numa tarde, quero apresentar-te uma pessoa. Que pessoa? O Gabriel, estamos a namorar há 3 semanas. João quase se engasgou com o café. A namorar? Desde quando namoras? Desde quando tenho 16 anos e sou uma adolescente normal, respondeu ela, a rir. A primeira vez que Gabriel veio jantar ao apartamento, João fez o que qualquer pai protetor faria. Interrogou o rapaz com a intensidade de um inspetor da polícia judiciária. Quais são as tuas intenções com a Lara? Senhor Duarte, eu gosto muito dela. Ela é a pessoa mais inteligente e corajosa que conheço. Como soubeste da história dela, da rua? Ela contou-me tudo. Disse que não queria relacionamentos baseados em mentiras. E o que achaste? Gabriel olhou diretamente para João. Achei que ela é ainda mais incrível do que eu pensava. Qualquer pessoa que passou pelo que ela passou e ainda consegue ajudar outras pessoas é especial. João aprovou o rapaz, mas Lara teve que ter uma conversa séria com ele sobre dar-lhe espaço para crescer. Pai, tens que confiar em mim. Eu aprendi na rua a identificar pessoas mais. O Gabriel não é uma delas. Eu sei. É só que és a minha filha. É difícil aceitar que estás a crescer. Eu sempre serei a tua filha, mas agora também sou uma jovem que precisa de descobrir o mundo. O casamento real. 3 anos depois do quase casamento, João conheceu Marina Silva, uma médica pediatra que trabalhava como voluntária na fundação. O relacionamento desenvolveu-se naturalmente, baseado em valores partilhados e admiração mútua. Marina não sabia nada sobre a fortuna de João quando se conheceram. Ela via-o simplesmente como um homem dedicado a projetos sociais. Quando descobriu sobre o dinheiro e a história da traição familiar, a sua primeira reação foi de proteção. Tens a certeza de que podes confiar em mim? Perguntou ela após ele contar toda a história. Marina, trabalha 60 horas por semana a tratar crianças pobres. Se estivesses interessada em dinheiro, terias escolhido uma especialização mais lucrativa. O pedido de casamento aconteceu de forma simples durante um jantar em família com Lara. Tenho uma pergunta a te fazer, disse João no meio do jantar para as duas. Lara e Marina olharam curiosas. Ele ajoelhou-se entre as duas. Marina, aceitas casar comigo? Ela riu, surpreendida. Aceito. Não? E tu, Lara, aceitas a Marina como madrasta oficial? Aceito, mas só se ela aceitar que eu continue a ser a filha favorita. Trato feito, disse Marina, abraçando as 2 pessoas que tinha aprendido a amar. O casamento aconteceu na mesma igreja da Sé, 3 anos depois do casamento que não aconteceu. Mas desta vez, a cerimônia foi pequena, íntima, apenas com 50 convidados próximos. Lara foi dama de honra e fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 4 anos, eu interrompi um casamento nesta igreja para salvar o meu pai de pessoas que não o amavam de verdade. Hoje tenho o privilégio de estar aqui a vê-lo casar-se com alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. A formatura de Lara. Aos 18 anos, Lara formou-se como a melhor aluna da sua turma no Colégio Santa Clara. A sua nota nos exames nacionais foi uma das mais altas de Lisboa, garantindo-lhe vaga em qualquer universidade do país. Vou cursar Direito na Universidade Católica, anunciou ela. Quero especializar-me em direitos da criança e do adolescente. Por quê? Perguntou João, embora já soubesse a resposta. Porque existem muitas crianças como eu, que precisam de alguém para as proteger. E porque descobri que a lei pode ser uma ferramenta poderosa quando usada para o bem. A festa de formatura foi no apartamento em Alvalade, com vista para toda Lisboa. Vieram colegas de turma, professores, funcionários da fundação e as famílias que Lara e João tinham ajudado ao longo dos anos.
Faça uma brincadeira para quem só revê a caixa de comentários. Escrevam a palavra família nos comentários. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. No meio da festa, João pediu a atenção de todos para um brinde. Há 6 anos, disse ele com a voz embargada, uma rapariga de 12 anos salvou a minha vida. Não apenas o meu dinheiro, mas a minha alma. Ela ensinou-me que família é quem escolhemos proteger e que coragem não tem idade. Olhou para Lara. Hoje estás a formar-te para te tornares advogada. Sei que vais usar todo esse conhecimento para proteger outras crianças como tu foste protegida. E eu sei, disse Lara, pegando no microfone, que vou usar tudo o que aprendi nesta família para construir um mundo onde nenhuma criança precise de dormir na rua ou de se sentir abandonada. Os aplausos ecoaram pela varanda, misturando-se com os fogos de artifício que João tinha contratado para celebrar aquele momento. Durante o primeiro ano da faculdade, Lara desenvolveu um projeto que chamou a atenção do Ministério Público e de parlamentares. Era uma proposta de lei para a criação de um sistema integrado de proteção a crianças em vulnerabilidade social. O problema atual, explicou ela numa apresentação na Assembleia da República, é que os órgãos trabalham separados. Uma criança pode estar a ser atendida simultaneamente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, pela Segurança Social, pelo SNS e por ONGs, mas ninguém tem uma visão completa do caso. A proposta dela era revolucionária: criar uma plataforma digital onde todos os órgãos partilhassem informações, permitindo o acompanhamento integral de cada criança vulnerável. Chama-se Sistema Esperança, continuou Lara, porque toda trauma da criança merece ter alguém que saiba exatamente a sua história e as suas necessidades. O projeto tornou-se lei 2 anos depois, sendo implementado primeiro em Lisboa como projeto piloto. Lara, ainda estudante, foi convidada para coordenar a implementação. Como se sente sendo reconhecida nacionalmente aos 20 anos? Perguntou um jornalista. Sinto-me grata, respondeu ela. Grata por ter sido salva por alguém que acreditou em mim e por poder usar essa experiência para salvar outras crianças. 5 anos após o casamento que não aconteceu, João, Marina e Lara formavam uma família sólida e feliz. A empresa de João continuava próspera, mas a sua prioridade era a fundação, que agora atendia mais de 1 milhão de crianças em todo o país. Lara estava no 3º ano de Direito e já era reconhecida como uma das jovens lideranças mais promissoras do país na área dos direitos humanos. Tinha 21 anos, namorava com o Gabriel há 5 anos e planeava fazer mestrado em Direitos da Criança na Universidade de Coimbra. Numa tarde de domingo, os 3 estavam no terraço do apartamento quando Lara fez uma pergunta que mexeu com João. Pai, já te perguntaste como seria a tua vida se eu não tivesse aparecido naquele dia? João pensou um momento. Provavelmente estaria casado com a Sofia, sem dinheiro, sem fundação, sem nada. Ou talvez nem estivesse vivo. Por quê? Porque descobrir que as pessoas mais próximas me estavam a trair ter-me-ia destruído. Mas descobrir ao mesmo tempo que existia alguém disposto a ajudar-me sem pedir nada em troca, isso salvou-me. Marina pegou na mão dele. E pergunto-me como seria a vida da Lara se vocês não se tivessem encontrado. Provavelmente ainda estaria na rua, disse Lara, pensativa. Ou morta ou presa, não sei. As estatísticas não são animadoras para raparigas de rua. Então, salvaram-se um ao outro, concluiu Marina. Não, disse Lara sorrindo. Nós escolhemos-nos e continuamos a escolher-nos todos os dias. João olhou para a cidade de Lisboa, que se estendia diante deles. Dali, podia ver o centro onde ficava a Igreja da Sé, onde tudo tinha começado. Podia ver os bairros onde a fundação mantinha centros de apoio. Podia ver o futuro que tinham construído juntos. Sabem qual é a melhor parte de tudo isto? Disse ele. Qual? Perguntaram as duas. É que esta história não tem fim. Cada criança que ajudamos, cada família que reconstituímos, cada vida que salvamos, é como se aquele momento na igreja se multiplicasse infinitamente. Lara levantou-se e abraçou os pais. Então,
vamos continuar a salvar-nos uns aos outros. E enquanto o sol se punha sobre Lisboa, os três permaneceram abraçados no terraço, sabendo que tinham descoberto o segredo mais importante da vida. Família é quem escolhemos proteger, e amor é a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Fim. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu gosto, subscreva o nosso canal e partilhe nos comentários qual foi a parte que mais o emocionou. Também queremos saber: acredita que algumas pessoas estão destinadas a encontrar-se para se salvarem umas às outras? Conte-nos de que cidade nos está a ver. Adoramos saber que temos amigos por todo Portugal que acompanham as nossas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima história que vai mexer com o seu coração. Olá! Como você se chama e de onde você está me assistindo? O que você achou dessa história? Por favor, deixe seu comentário para eu saber sua opinião. Desejo que todos vocês tenham sempre muita paz e felicidade. E se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir estas belas histórias também.